Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do NCH Recebíveis do Agronegócio, mais um Fiagro que a gente vai estar trazendo. É o NCRA 11, a gente já é o segundo vídeo dele aqui que a gente fala no canal. Se você ainda não se inscreveu, esse é um momento bom para você já deixar a sua inscrição e ativar as notificações. Então aqui, né, ele já dá ali um bom panorama para a gente consegue extrair várias informações. Então vamos começar. Patrimônio líquido, né, 46, quase chegando a 47 milhões, ainda é um fundo pequeno. Distribuiu, né, 0,148, né, lembrando que ele é um fundo de base 10, então, portanto, ali entre 10 e 11 reais, mais ou menos, que o valor da cota tem sido negociado, e a partir desse valor você já consegue começar a comprar, se você, né, achar conveniente, lembrando que isso aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, tá? O que dá um dividend yield ali de 1,39% ao mês, né? A gente vai ver isso com mais calma. O fundo está com 8.127 cotistas. A gente também já vai ver que teve um crescimento relevante. Tem 93,26 alocado. Dessa alocação, né, 88% do portfólio está em CDI, 12% está em IPCA. Tá? São 22 ativos, exposição boa em 3 estados. A gente também já vai ver tudo com calma mais à frente. Tá? E rapidamente aqui a questão dos custos, né? Então, o fundo tem um benchmark ali de CDI mais um, então, portanto, tem uma taxa de performance sobre o que exceder esse benchmark ali de 10%, né, sobre o que exceder CDI mais um é a taxa de performance. Né? E se a gente juntar ali taxa de administração, gestão, escrituração, vai dar um total de 1,10%. Tá? Lembrando que ele é um fundo um pouquinho mais arriscado, ele mesmo diz isso, né? Mas vamos passar aqui agora para as idiosincrasias do fundo. Né? Em 12 meses, né, no acumulado, ele está com dividend yield de 18,41%, né, o que equivale ali a 161% do CDI, cross-up. Esse cross-up aqui seria considerar o valor mínimo do imposto de renda, que é de 15%, né, em geral. Então, é sim uma boa rentabilidade, uma rentabilidade atrativa. Lembrando que, né, a atração da rentabilidade não vem sem, né, um prêmio de risco também que você tem que aceitar correr. Lembrando também que os fiagros são isentos, tá, dos seus rendimentos, assim como os fundos imobiliários. Tá? Então, o fundo, né, ele tem uma reserva ali de 0,02 por cota, né, geralmente ele distribui quase tudo do que ele gera. O resultado do mês foi um pouco menor, foi 0,128, e ele distribuiu mais do que foi o resultado, né, então ele utilizou uma parte dessas reservas aí, e fez a aquisição, né, do último relatório ali de 2 milhões do CRA da Cibra, com uma taxa ali de CDI mais 5%. A gente vai ver com mais detalhe a carteira do fundo, né, aumentou ali a diversificação. Uma notícia importante aqui para a gente é que todos os ativos do fundo estão adimplentes, tá? Isso, né, evidente, é uma boa notícia, e o gestor mesmo, ele se coloca ali como uma tese de middle risk, né? Ou seja, ele não é aquele fundo que é mais conservador, dificilmente você vai ver aqui um título de uma empresa grande, tipo JBS, entendeu? Ele realmente procura, né, adentrar ali a cadeia do agronegócio e procurar aqueles negócios menos óbvios, menos acessíveis a nós investidores, pessoas físicas, tá? O fundo ele está numa terceira emissão de cotas, né? Então provavelmente, né, sendo bem sucedido, vai aumentar patrimônio, vai aumentar diversificação, né? Que estão mais os detalhes. Ele já traz um pipeline indicativos, né? Que seria quais os projetos que ele tem em mente se ele conseguir levantar esse dinheiro. Então são, né, ainda alocações aqui em termos de rentabilidade, lógico que a gente tem que olhar o risco também, mas são rentabilidades atrativas, né? Aqui o tipo de série. A gente vai falar com mais detalhes, se você ainda não sabe o que significa cada uma dessa série aqui, sênior, única, quando a gente chegar na carteira. Então tá aqui também tem mais projetos aqui para ele investir. Uma taxa média, né, vai dar CDI 5,2, que é sim uma taxa atrativa. Está aqui o cronograma da emissão, mas a gente não vai aqui falar muito da emissão, vamos falar mais do relatório mesmo do mês. O resultado de setembro a gente já viu, né, que ele gerou um pouco menos do que ele distribuiu. O dividend yield a gente já viu mensal deu 1,39% desse mês, tá? A reserva também a gente já viu que está 0,020. E aqui o histórico de rentabilidade, né? Você vê que ele, né, distribuiu ali 15 centavos esse mês, e é um fundo que vem sistematicamente ali distribuindo uma boa rentabilidade, tá? Aquele famoso
1%, ele supera, inclusive, né, o famoso 1% ao mês. Se você levar em consideração que isso aqui é isento de imposto de renda, né, talvez você fique feliz com isso. Então, né, tem superado o CDI tranquilamente, e aqui a gente chega, né, a gente viu que a cota de mercado ali a cota patrimonial estava 10,64, né, a cota de mercado desse fechamento desse relatório 10,93, portanto o fundo está negociando com um prêmio ali de aproximadamente 2,72%, tá? Como boa parte dos FIAGs, né, a grande maioria deles está negociando sim com um pequeno prêmio, né, que faz, né, que conversa com essa rentabilidade elevada que a gente tem, né, observado ali no histórico. Como eu falei lá em cima, né, o número de cotistas tem crescendo, né, chegando a 8.127. Primeira vez que a gente gravou o vídeo aqui sobre esse fundo foi, acho que, julho de 2023. Então, também acompanhando o crescimento do fundo, tá? E aqui a gente chega, né, talvez na parte mais importante, que é a composição da carteira. A gente vê que ele é, né, predominantemente atrelado ao CDI, mas também não se furta de fazer algumas operações em IPCA, tá? Então, uma taxa ponderada, né, de CDI mais 53 e IPCA mais 10,3, tá? O que dá ali 82% do PL em CDI, 10% em IPCA, né? E aqui a gente vê a concentração, são 3 ativos, né, que são as maiores posições, está diversificado aqui em produtor rural grãos, revenda de insumos, proteína animal de frigoríficos, todos ali numa faixa de 6% do PL, mas o fundo tem sim uma diversificação, ele não costuma trabalhar com muitos títulos residuais, igual outros fundos que a gente tem visto, né, com posições ali com menos de 1%, a menor posição dele é 1,65%. Então, isso aqui a gente consegue ter uma ideia da estratégia do gestor. E como eu falei lá em cima, né, se você ainda não sabe, eu preciso te explicar o que significa esse tipo de série aqui. Série única, né, como o nome já diz, é, né, única, né, só tem um, não tem mais de uma tranche, então seria assim, todos têm o mesmo direito, né? Por exemplo, eu vou ter uma empresa, vou ao mercado levantar 100 milhões e eu estabeleço as mesmas regras de garantias, de pagamento para todos os meus credores, para todos que aceitem me emprestar esse dinheiro. Então é uma série única, tá? E aí a gente vai aqui na série sênior, seria, né, a que tem maior garantia, a série mezanino, que é essa aqui, teria que estar ali no meio termo, e a série subordinada é a que tem a menor garantia. Não por acaso, se você reparar aqui, o valor, né, dessa remuneração é realmente acima da média, né, porque ela tem uma menor garantia, um maior risco, então a remuneração dela é maior. IPCA mais 13, por exemplo, contra IPCA mais 9 da série sênior, inclusive, né, do mesmo credor. Então, daí a gente já vê que realmente aqui vale a máxima, né, de quanto maior o risco, maior o retorno. Espero que você tenha entendido isso, tá, pessoal? Aqui, vamos chegar no final aqui, mas é importante a gente ter essa visão, né, gráfica aqui, mais didática do portfólio. A gente consegue ver a diversificação, né, bastante diversificada, né, em posições, não chega nem, a maior posição não chega nem a 7%, né? Portfólio também, por segmento, tem uma presença forte em revenda de insumos, né? Seguido por cooperativa, distribuição também, e aí o resto é bastante diversificado, né? Então, revenda de insumos também chamando a nossa atenção. Portfólio por série, né? Que é o que a gente acabou de explicar, 40% em única, 55% em sênior, e talvez aqui, né, seria as pimentas ali da carteira, 3% em mezanino, 2% subordinada, né? Em relação à distribuição por indexador, a gente já tinha visto, 82% está em CDI, 11% está em PCA, e, por enquanto, 7% de caixa do fundo, tá? Portfólio por tipo de lastro, 56% são CRIs pulverizados, 44% concentrado, ainda tem também 81% SRA, que é o core business dele, 7% está em caixa, e o fundo também aproveitou uma estrutura de 12% em CRIs, tá? E aqui ele coloca, né, o portfólio por devedor, né, segundo que ele pode ter mais de um título, né, relacionado ao mesmo devedor. Então aqui ele faz, né, esse resumo e essa acoplação. E aqui no final a gente chega na distribuição geográfica, né? Então dá para ver que ele é bem distribuído geograficamente, tem presença forte aqui em Minas, São Paulo, Paraná,
Goiás, Bahia, né? Mas está diversificado, né? Regionalmente é bom que, né, isso também diversifica o risco climático, tá? E aqui no final ele vai detalhar os ativos, não vou passar aqui um por um, mas você pode entrar, pode olhar aí, tá? Espero que você tenha gostado. Não sei se você já tinha visto o outro vídeo que a gente mostrou, mas a ideia é de tempos em tempos fazer um acompanhamento, tá? De todos os vídeos que a gente já falou aqui no canal, tá? Deixa aquele like para dar aquela moral, não deixe de se inscrever, ativar as notificações. Grande abraço, fui!